Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus nessa noite tão especial que o Senhor nos proporciona de nos reunirmos aqui mais uma vez, como a sua igreja, uma noite realmente de muita alegria por tudo que Deus tem feito, pela bondade, pela misericórdia, pelo grande amor de Deus, pelas bênçãos que nós temos recebido da parte do Senhor. Queridos, abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, onde nós estamos aqui todos os domingos pregando, o capítulo de número 5, verso de número 1 até o verso de número 11. Romanos 5, do 1 ao 11. A reconciliação em Cristo e as suas bênçãos. É o que nós vamos falar à igreja aqui essa noite. Diz assim a palavra de Deus, repetindo, Romanos 5, verso de número 1 ao 11. Verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos graça e reconciliação. Recebemos, na versão NVI, Paulo fala direto, a reconciliação. Queridos, nós, até o capítulo, aliás, de número 4, nós falamos assuntos extremamente complexos, alguns até trabalhosos de entender, como, por exemplo, quando o apóstolo Paulo trata em uma longa sessão sobre a condição da natureza humana como pecadores que somos, o que chamamos de depravação total. Todos os seres humanos estão
mortos em seus pecados, como a Bíblia nos ensina. Paulo trata dessa condição colocando absolutamente todos no mesmo pacote. Judeu, não judeu, homem, mulher, todos estão assim. Mas também Paulo traz um outro assunto, que é a reconciliação, que é a maneira pelo qual Deus, em Cristo Jesus, perdoa os nossos pecados e nos aceita agora diante dele. Como podemos ter agora acesso à presença de Deus? Como podemos obter salvação da parte de Deus? Paulo trata falando que isso é a justificação pela fé. Quando cremos naquilo que Jesus realizou, sem mérito nosso, somos justificados. Encerrando isso, pelo menos em parte, Paulo trata agora, a partir do capítulo 5, como que essa justificação ela é aplicada na nossa vida. Como nós, que somos justificados diante de Deus, vamos viver. Não quer dizer que esse assunto é menos importante do que os outros. É claro que não é. Porque Paulo vai falar de coisas como a santificação, por exemplo, um pouco mais adiante. Extremamente importante. Só que aqui no capítulo 5, pelo menos essa parte que eu li, e é o que nós vamos falar, é como nós lidamos agora com o fato da reconciliação. Para a gente entender, ou tentar entender melhor. A justificação pela fé tem um caráter mais judicial. Aquela oposição, o bem contra o mal, como vencer a depravação do homem, como nós que somos pecadores, vamos agora obter perdão diante de Deus. Isso é a justificação. A reconciliação, ela é um tom mais pessoal. Já fomos justificados diante de Deus. E agora como nós nos relacionamos com Ele? Qual é o impacto? O que muda? Como isso interfere na nossa vida? Como que enxergamos agora a nossa relação com Deus? Como podemos usufruir das bênçãos que advêm da justificação agora? E é isso que Paulo vai falar nesses versos que nós lemos aqui. E ele cita algumas bênçãos que recebemos por causa da justificação. Acompanhe aí. A primeira delas já segue no verso 1 o que Paulo inicia esse novo ponto. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Ele já começa falando sobre essa paz com Deus. Por que enfatizar a paz com Deus? Porque em outro lugar ele fala a paz de Deus. Mas agora aqui ele fala paz com Deus. Para nos lembrar que até pouco tempo atrás, nós estávamos em guerra contra Deus. Estávamos perdendo feio. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é imutável, Deus é soberano, Deus conduz todas as coisas segundo a sua vontade, e nós resolvemos entrar em rebelião contra Deus. Nós resolvemos declarar guerra contra o santo, contra o Criador. Nós nos voltamos contra Deus. Nós pecamos, nós destruímos a criação de Deus. Destruímos essa criação de Deus, nosso corpo, quem somos, criados à imagem e semelhança de Deus. Nós resolvemos entrar em choque contra Deus, querendo disputar com Deus. E o resultado disso é, todos estão condenados, todos estão perdidos. Não tem como vencer, o homem não tem como vencer essa guerra por si só. O homem não pode vencer essa batalha de jeito algum. E o que Paulo vem falando nos capítulos anteriores é, essa guerra, ela acabou porque Cristo entrou no meio dela, por vontade de Deus, e a vontade soberana dele, levou seu filho até a cruz,
E ali na cruz, ele venceu o pecado, venceu a morte. Ele destruiu os poderes do mal que controlava os nossos impulsos, as nossas paixões. E essa guerra agora contra Deus, ela está acabada para nós, porque Cristo a venceu. O pecado já não tem mais poder sobre a nossa natureza. O pecado já não tem mais poder de nos subjugar, de nos escravizar. O pecado não pode mais nos prender, porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. E o resultado que nós temos a respeito disso é paz com Deus. Acabou a guerra. Deus não é mais contra nós, pelo contrário, Paulo vai dizer lá na frente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Acabou, Deus está do nosso lado, Deus está conosco em Cristo Jesus, Deus nos aceitou diante dele, por isso nós temos paz com Deus. Que maravilha! É a mesma coisa que disséssemos assim: estamos em guerra contra o Senhor do universo. Nós estamos em batalha com Ele. Travamos uma luta cósmica contra o nosso Senhor. E agora, por alguma coisa, que é a justificação em Cristo Jesus, Deus chega e diz: basta, acabou. Eu não sou contra vocês. Eu agora estou do lado de vocês. Eu agora estou junto com vocês. Na verdade, vocês estão junto comigo. Vocês estão do meu lado. Vocês estão aqui comigo, acabou a guerra. Acabou. Agora quem crê será salvo. Quem ouvir essa mensagem do Evangelho e crê no meu Filho será salvo. Não tem mais condenação alguma sobre vocês, porque Deus está conosco. Nós agora temos paz com Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda coisa que Paulo fala aqui, irmãos, no verso de número 2, por meio de quem? Dele, Jesus Cristo, quando nos justifica, temos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, é claro. Essa expressão aqui, para nós, às vezes, ela passa batido na leitura. Mas pensa comigo, tira alguma parte aí do versículo e lê assim comigo: acesso a essa graça. Lê desse jeito. No nosso... Isso, vamos lá. Acesso a essa graça. Não que aquilo que nós tiramos não tem importância. Não, é porque, em português, para a gente, perdemos a palavra acesso, a sua força. Porque o que Paulo está dizendo que o que acontece agora, por causa da justificação, é que nós temos acesso, ou seja, nós podemos entrar na presença de Deus, coisa que nós não poderíamos. Nós podemos entrar, e quando nós entramos, nós temos acesso a toda a graça de Deus em Cristo Jesus. Absolutamente toda a graça. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa, acesso, para um judeu principalmente, alguém que estava familiarizado com a cultura judaica, e nós estamos familiarizados com o Antigo Testamento e os rituais, esse acesso só era permitido ao sumo sacerdote uma vez por ano. Só ele podia. Ele chegava diante do Santo dos Santos, e por causa do sangue do animal que estava na mão dele, que ele ia derramar no propiciatório, ele poderia ter acesso diante de Deus. Só ele. Nunca de mão vazia, nunca. Na verdade, ninguém nunca poderia chegar na porta do tabernáculo ou do templo de mão vazia. Você pode andar aos arredores do tabernáculo e do templo. Mas se você entrasse no átrio, ou nos átrios, você tinha que carregar alguma coisa. Todo adorador tinha que ter alguma coisa na mão para ofertar a Deus. Ninguém nunca poderia nem sequer atravessar os muros do átrio se não tivesse alguma coisa para ofertar. E quanto mais entrava-se a presença de Deus, por assim dizer, mais tinha que ter na mão para oferecer. Então, vencido o átrio, quando entrava
Na porta, agora é um grupo mais selecionado. Só quem é da tribo de Levi. Quem não é da tribo de Levi não pode mais passar daqui. E aí, um pouco mais adiante, o lugar santo, não o santo dos santos, o lugar anterior, o lugar santo, só quem é sacerdote. Quem não é sacerdote, você pode ser da tribo de Levi, mas se você não é sacerdote, você não é autorizado, você não tem acesso ao que está ali dentro. E mais restrito ainda é o santo dos santos. Só o sumo sacerdote e uma vez por ano. Já pensou? Vir à igreja uma vez por ano? Imagina, uma vez por ano. Algumas pessoas não reclamariam. Graças a Deus que não é o caso aqui. Se tivesse mais um culto na semana, a gente estava feliz. Mas já pensou se tivesse o privilégio de vir aqui só uma vez por ano? De a gente desejar e não poder? De nos reunirmos. Claro que igreja não é isso daqui. Eu digo no sentido de comunidade. A oportunidade de estarmos todos cantando com alegria, celebrando a Deus em comunidade, uma festa maravilhosa, transmitindo para o mundo inteiro a nossa fé, a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa adoração. E fosse isso tirado da gente, ou não fosse permitido a nós isso acontecer, estivéssemos limitados pela própria lei de Deus, mas agora por causa de Cristo Jesus, que nos justifica diante de Deus, ele diz assim, não tem mais limitação, não interessa se você é da tribo de Levi, se você é sacerdote ou se você é sumo sacerdote, porque você foi justificado, você tem acesso a Deus, você pode entrar na presença de Deus e receber toda a graça que Deus tem em Cristo Jesus para nos conceder. Nós recebemos essa bênção de ter esse acesso a Deus, nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos ir até a Deus, coisa que antes não podia acontecer. Agora nós podemos estar na presença de Deus com alegria através daquilo que Jesus ele fez. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Isso é o que recebemos porque fomos justificados. Acesso diante a Deus. O pastor não pode limitar. Não, você vai e você não vai. O louvor não pode nos limitar. Não, só quem cantar com a mão levantada e de olho fechado é que sente alguma coisa diferente. Sente a presença. Não, não tem isso não. Todos nós temos acesso a Deus, podemos entrar na presença de Deus. E aos Hebreus fala, podemos entrar confiadamente na sala do trono, pelo novo e vivo caminho que é Jesus. E chegamos diante de Deus e recebemos da sua graça. Graças a Deus por isso. Terceira coisa que Paulo fala, como bênção da justificação e reconciliação com Deus. Nós agora temos esperança. Paulo faz uma digressão aqui, a partir do verso de número 3. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Uma palavra melhor para gloriarmos aqui seria celebração. Então eu vou ler mais ou menos assim. Não só isso, mas também celebramos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Duas coisas importantes aqui que Paulo fala a respeito da esperança. Primeira delas, a esperança que traz perseverança e caráter aprovado. Paulo como se dissesse, olha, temos acesso a Deus, a toda a graça, mas ele dá uma reduzida. E isso não quer dizer que vocês não vão passar por tribulações ao longo da vida de vocês. Não, vamos passar, mas celebremos a isso. Porque passar por tribulação, passar por adversidade, passar por essas lutas, vai trazer perseverança. E quando perseveramos na tribulação, o nosso caráter é aprovado. E quando estamos sendo aprovados por Deus, essa esperança, ela é testificada em nossa vida. Nós temos esperança em Deus através de Cristo Jesus.
Nós não entendemos o porquê passamos por essas lutas, passamos por essas adversidades, mas nós cremos que, de alguma forma, Deus está sendo glorificado. E as tribulações da nossa vida, e Paulo vai falar isso no capítulo 8, lá na frente de Romanos, que as tribulações da nossa vida vai produzir perseverança, vai produzir caráter aprovado em nós. Isso traz esperança sobre a nossa vida. Então não importa a dificuldade que estejamos passando, não importa, mesmo que tenhamos acesso a Deus, nós temos graça total da parte de Deus, mas quando estivermos diante da tribulação, não se preocupe, porque Deus está usando isso para te aperfeiçoar, para te tornar um crente melhor, para santificar a sua vida, e tem esperança mesmo na tribulação. É isso que Paulo está falando. Então fique tranquilo, Deus está renovando a sua esperança no meio da tribulação. Só que tem um outro aspecto dessa esperança, que não tem a ver apenas com o que acontece nessa vida aqui. É o galardão que recebemos por causa do que passamos aqui. Paulo disse, tenha esperança lá na frente, em Cristo. Tenha esperança de que Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Nós estamos em Cristo, guardado em Cristo, nós estamos nele, e nós não seremos decepcionados, que é o que Paulo fala um pouquinho mais aqui à frente. Essa esperança não vai nos decepcionar. Então quer dizer que a vida só vai ser de luta, tribulação, e não tem nada reservado para mim? Aí Paulo diz, não, tem sim, calma, ela não vai nos decepcionar. Nós temos o Espírito Santo que foi derramado nos nossos corações, e recebemos esse amor através do Espírito. Então fique, olhe para frente, olhe lá do outro lado, lá onde você não está enxergando. Faça igual o capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé, como Moisés. Enxergue o que você não consegue ver lá, porque ainda está embaçado, mas creia que essa esperança vai produzir em seu coração, que você vai crer que Deus vai completar essa obra no devido tempo, e nós não seremos envergonhados de forma nenhuma, porque não faria sentido Deus enviar o seu Filho, Deus nos justificar, e agora está tudo perdido e acabado. Não, lá na frente Deus tem algo melhor e maior reservado para nós, que aguardamos com confiança nessa esperança através de Cristo Jesus. Daqui a pouco Paulo fala mais sobre isso daqui, mas ele parou por enquanto. Aí ele fala da terceira bênção, da quarta bênção, que é o amor. No verso de número 5. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Poderíamos listar até o Espírito Santo como uma bênção que recebemos. Mas a Bíblia fala isso como um dom de Deus. A habitação de Deus é um dom, um presente extraordinário. O que Paulo quer enfatizar é que recebemos esse amor da parte de Deus. É evidente que Paulo não está dizendo que recebemos o mesmo amor que Deus nos amou. O amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que não se imita. Não tem como copiá-lo. Porque é um amor abnegado, sacrificial. É um amor que deu o seu Filho por nós e em nosso lugar. É um amor que em palavras não se expressa. Mas esse amor que nós recebemos é um amor que é compartilhado por Deus em nossos corações. E é um amor dentro desse contexto da reconciliação. Pensa, pessoas odiadas, rebeldes, pessoas ingratas, maus, pessoas, em outro lugar a Bíblia fala, nós éramos Deus do nosso próprio ventre, preocupada somente com a gente. Nós não tínhamos simpatia com nada e com ninguém. O que nos importava era aquilo que nos satisfaz. Só que agora, quando nós cremos em Jesus e somos justificados, somos reconciliados com Deus, temos acesso à graça de Deus, recebemos a sua paz, recebemos agora da esperança, e recebemos também desse amor que foi derramado em nossos corações, porque nós temos agora uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova natureza. Então aquelas pessoas que eram odiadas, agora não são mais. Aquelas pessoas que eram maus,
que desejava o mal, que éramos irados, desobedientes, e tantos males que nós fazíamos, isso já não existe mais em nós, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Vou pegar o exemplo do próprio Paulo. Quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo, Paulo fala dele, que nunca imaginava que ele poderia receber salvação em Jesus. Porque ele disse que ele tinha um coração muito duro, muito mau. Em outro lugar ele fala que ele era o pior dos pecadores. Mas nessa carta a Timóteo, Paulo fala dele como pecador, e ele usa uma expressão que é mais ou menos assim. Paulo dizendo que era como se fosse um animal selvagem, que destroçava a presa sem dó e sem piedade. Ele era terrível, abominável, uma fera descontrolada. É isso que Paulo fala dele. E todos nós somos meio Paulo agora aí. Só que agora, quando Cristo vem em nossa direção, quando Cristo vem a Paulo e a nós, pega esse pior dos pecadores, que é Paulo, e tem um encontro transformador na sua vida, e Cristo derrama o seu amor sobre Paulo, que agora Paulo, ele diz: eu sou constrangido a falar do amor de Cristo. É como se ele falasse: eu não me controlo, eu tenho que falar desse evangelho. Eu não consigo ficar parado, eu tenho desejo, pressa, eu tenho necessidade de falar de Jesus. E sempre quando ele diz isso, ele olha para o passado dele, porque eu era tão mal, eu era tão terrível, mas eu fui alcançado por Jesus, eu fui transformado. O amor de Cristo, quando ele é derramado em nossos corações, ele nos quebra de uma forma tão maravilhosa, para nos reconstruir uma nova criatura, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. É isso que o amor de Deus ele faz, ele nos quebra de uma maneira tão maravilhosa, que nós nos prostramos rendidos diante dele, nos gloriando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos levados à presença de Deus como Paulo, nos derramando diante de Deus. É o amor dele em nossos corações. É isso que ele faz e fez conosco, e ainda faz. Ele pega o pecador, quebra ele em milhares de pedaços e reconstrói ele à imagem do seu Filho, mostrando a todos que a graça de Deus ela é extraordinária. No verso 6 ao 8, Paulo dá uma explicação aqui. Ele explica como que isso aconteceu, como que esse amor nos alcançou. E vem a calhar a explicação de Paulo, já que hoje é Páscoa, e não tem uma oportunidade tão boa para falar. Todo tempo nós falamos do amor de Jesus, mas essa época do ano as pessoas estão com o coração tão voltado, né? O mundo está falando em todos os lugares a respeito do que é isso. E é o que Paulo explica aqui. Ele diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Que coisa maravilhosa. No devido tempo, quando éramos fracos, num momento exato, na hora certa, Cristo morreu pelos ímpios. Paulo coloca todo mundo de novo na mesma categoria. Morreu pelos ímpios. Não foi por gente boa, ou que se considerava.
Ele morreu pelos que se consideram ímpios, miseráveis, trastes mesmo, que não presta para absolutamente nada. Para que pudéssemos entender também que essa é a nossa condição, essa é a nossa realidade. Como se Paulo dissesse assim, mas não tem problema, porque foi por nós mesmos que Cristo morreu. Não foi por outros, foi por nós. Essa turma aí que não vale absolutamente nada. Ele falou, olha, e eu voltando ao verso 7, de trás para frente. Por alguém bom, talvez alguém possa morrer. Por um homem bom, alguém talvez tenha coragem de morrer por ele. Mas por nós, ninguém tem coragem de fazer isso. Por nós, ninguém queria fazer isso. Cada um cuide aí da sua vida. Cada um se responsabilize diante de Deus. Cada um tente a sua sorte, faça o que achar que deve ser feito. Só que aqui mesmo, os domingos anteriores, nós aprendemos que nada do que fazíamos era suficiente. Nada do que fazíamos era bom. Nada do que a gente tentava fazer estava resolvendo o nosso problema. Pelo contrário, estava piorando. Estava tornando a nossa condição ainda pior do que ela já era. Porque se tem uma outra coisa ruim do que não reconhecer que somos pecadores, é a autopiedade. É tentar se justificar. É tentar querer mostrar a Deus que tem alguma coisa em nós de valor. Eu não mereço ver isso. Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço que isso aconteça. Eu não mereço essa sorte. Eu não mereço isso. Não, isso é terrível diante de Deus. E Paulo ensina que nada disso resolve. Nada disso serve. Nada disso tem utilidade nenhuma. Nenhuma. Porque nós éramos maus por natureza. Só que Paulo, no verso 8, ele resolve o problema. Ele fala, olha, mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Nós não estávamos buscando o amor de Deus. Nós não estávamos buscando a reconciliação com Deus. Nós estávamos buscando nos auto-justificar diante de Deus. E Paulo disse, isso não serve. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele está dizendo, Cristo trocou de lugar conosco. Nós não podíamos fazer nada, mas Jesus fez absolutamente tudo. Ele morreu em nosso lugar. Ele foi até a cruz, sendo fiel até a morte. Ele prevaleceu, aleluia, ali na morte, quando ele bradou, dizendo, tudo está consumado. O véu do templo se rasga de alto a baixo. Ele entrega o seu espírito, ele derrota a morte, e ao terceiro dia, ele ressuscitou para a glória de Deus. Maravilha por isso. Tem que citar o versículo do Evangelho, né? Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Graças a Deus por isso. Paulo diz, esse é o amor de Deus. O amor de Deus não é tentar comprar você. O amor de Deus não é tentar te oferecer alguma coisa para você ficar do lado de Deus. Não. O amor de Deus não é facilitar a sua vida. O amor de Deus não é dar o que você quer. Olha, então Deus está me amando, está tudo correndo muito bem, eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho aquilo que eu almejei. Isso Deus não que Deus não possa fazer isso por misericórdia, mas a base do amor de Deus não está nisso. O amor de Deus, a essência do seu amor, também não está em palavras. Está em nós olharmos para trás e ver Jesus pendurado na cruz entre os céus e a terra em nosso lugar.
dizendo: vocês não podem, mas eu estou aqui no lugar de vocês, para sofrer a justa ira de Deus, para que vocês tenham perdão, acesso a essa graça, paz com Deus, esperança, amor. Cristo estava em nosso lugar, nos possibilitando receber todas essas bênçãos da parte de Deus, e louvado seja Deus por causa disso, porque Cristo foi na cruz em nosso lugar. Suportou absolutamente tudo, toda a vergonha, toda a dor, toda a ira, estava Jesus lá. E celebramos a Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, porque Ele resolveu fazer isso por nós. E por causa disso nós temos paz com Deus, graça, esperança e amor. E continuando para encerrarmos, irmãos, Paulo fala, tem mais duas coisas que Paulo fala aqui, no verso de número 9. Por causa dessa obra de Jesus, nós fomos salvos da ira. Verso 9, Paulo diz: como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Ou seja, tudo que tiver para acontecer, tudo que Deus tem preparado para esse mundo, para mostrar a sua justiça, a sua grandeza e a sua soberania, de forma nenhuma isso não vai nos prejudicar. Não vai. Nós, enquanto salvos em Cristo, nada disso vai abalar a nossa esperança em Deus e a nossa salvação. Jesus falou na oração, quando estava com seus discípulos, de que todos que Deus havia dado para ele estavam em suas mãos e ninguém podia tirá-los de lá. Estamos na mão de Cristo, estamos na mão dele, e dali ninguém pode nos tirar. Nem a ira de Deus. Talvez isso não seja um assunto muito acessível de se falar, mas é necessário, principalmente para ressaltar o ponto de Paulo aqui. Segundo a Bíblia, tem algumas coisas para acontecer antes da volta de Jesus. E essas coisas têm a ver com o julgamento de Deus, porque o homem não quis se arrepender e recusou a oferta de salvação em Jesus. Por causa do pecado desenfreado da humanidade, por causa da recusa de crermos em Jesus e termos uma nova vida nele, Deus está preparando uma época em que Ele vai derramar sobre o mundo pecador a sua justa ira. O mundo sofrerá essa ira de Deus. Os poderes constituídos, as autoridades políticas, as potências do mundo, os homens que se consideram poderosos, que se acham donos do resto da humanidade, que não se arrependerem dos seus pecados e confessarem Cristo como seu Senhor, sofrerá a ira de Deus. Isso é bíblico. Não tem como mudar isso, não dá para suavizar. Eu não consegui pensar em uma forma mais fácil de falar que isso vai acontecer, porque não dá, não tem jeito. Mas o que Paulo está dizendo é que, quando isso for acontecer, quando esse tempo chegar, quando Deus resolver cumprir o que Ele falou na sua palavra, vocês podem ficar tranquilos, porque vocês não sofrerão absolutamente nada, porque vocês são povo de Deus. Não vai acontecer nada com vocês. Vocês crerem em Jesus,
O nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês estão guardados neles, vocês serão salvos da ira que vai vir sobre essa terra. Então pode ficar tranquilo, porque quem está em Cristo está guardado na sua mão e não sofrerá dano algum. A carta ali no Apocalipse à igreja, no capítulo de número 3, o João, aliás, fala àquela igreja que ela está guardada da ira que há de vir sobre o mundo, ou seja, não vai nos tocar de jeito algum, não vai chegar até nós, porque Deus já derramou o seu amor sobre os nossos corações, nós temos esperança em Cristo Jesus, e nós seremos salvos dessa ira, ou seja, estamos guardados em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E para completar, Paulo diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho, ou seja, quando merecíamos punição, quando merecíamos castigo, quando merecíamos o pior, fomos reconciliados, o que dirá agora que já somos povo de Deus? O que dirá agora se já entramos na sua presença? Se quando éramos inimigos, nós fomos tão abençoados, nós fomos tão enriquecidos, chamados de família de Deus, imagina agora que nós já estamos dentro. Se do lado de fora ele abriu a porta e deixou a gente entrar, imagina agora que nós já estamos lá de dentro. O que está nos aguardando? Aí Paulo diz: seremos salvos por sua vida, porque já fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E o que nós fazemos é celebramos a Deus. Paulo está dizendo, para nós, o que tem para terminar é a vida eterna nele. Se quando estávamos no pecado, se quando éramos trastes, Deus demonstrou o seu amor, enviando o seu Filho para morrer na cruz, por causa dos nossos pecados, e nos salvar, agora que nós somos salvos, o que tem agora para nós é eternidade com Ele. O que nós temos agora é eternidade com Cristo. É essa vida completa. Lembra lá quando ele fala no Evangelho de João, capítulo de número 10? Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, ou vida com abundância. Nós só recebemos um pouco dessa vida, nós não recebemos ela na sua totalidade ainda. Mas haverá um tempo em que nós receberemos essa vida plena na eternidade. Haverá um tempo em que nós receberemos na totalidade essa vida, que é a vida eterna, como nós a chamamos. Imagina, o reino de Deus já está entre nós. Só que haverá um tempo em que o reino de Deus estará cobrindo toda a terra, e ela estará cheia da glória de Deus. Porque Paulo está dizendo para nós: vocês já receberam parte do que Deus prometeu, só que tem ainda muito mais para vocês receberem na vida de Cristo quando Ele vier. Aleluia, e afirmamos também hoje aqui, que cremos que Cristo voltará triunfantemente, gloriosamente, e Ele vai consumar essa obra. Paulo fala aos Filipenses: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Quando Cristo raiar nas nuvens com poder e grande glória, Ele vai completar essa obra, e nós receberemos vida plena com Cristo, o nosso Senhor. A bênção última da reconciliação: a vida eterna com Cristo Jesus. Aí cantaremos com Ele para sempre. Cantaremos com Ele para toda a eternidade. Celebraremos a Ele. E já podemos começar. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde o segurar ali no sepulcro. A morte não teve poder de maneira nenhuma para deter a obra dele. Pelo contrário, é o que o pastor falou aqui no início. Ele matou a morte. Ele destruiu a morte. Ele venceu a morte.
Ele acabou com ela. Está nos chamando para estar com Ele por toda a eternidade. Está nos convidando para estar com Ele. Está nos chamando, venham. Venham, porque é isso que eu tenho para oferecer a vocês. É isso que eu tenho para dar àqueles que creem. Quero terminar com a oração. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Os que puderem, os que desejarem orar. Como o apóstolo Paulo nos ensinou aqui. Celebrando na glória de Deus. Nos gloriando na glória de Deus. Celebrando unicamente ao Senhor. Agradecidos porque não merecíamos absolutamente nada. E recebemos absolutamente tudo da parte de Jesus. Não tínhamos nada. E agora possuímos a eternidade. Porque Cristo nos deu tudo isso. E nessa oração, nós agradecemos a Deus por isso. E se você ainda não se decidiu por Cristo, e ouvindo a palavra de Deus aqui essa noite, deseja se reconciliar, deseja entregar a sua vida a Jesus, o faça também nessa oração. Cristo nos chama para estar com Ele. Nos ama, morreu por nós, em nosso lugar. Querido Deus, em nome do Teu Filho Jesus, oramos, Pai, te agradecendo, Senhor, porque recebemos tão grande salvação. Recebemos paz, recebemos acesso à Sua presença, esperança, amor, livramento, vida eterna. Recebemos tudo de Cristo e te agradecemos por isso. Obrigado. Aceita, Senhor, aqueles que entregam a sua vida a Ti nessa noite. Aqueles que se reconciliam, que tomam uma decisão por Cristo. Pai amado, e que todos nós possamos estar juntos, adorando, celebrando, exaltando e bendizendo o Teu nome para todo sempre. Louvado seja o Senhor por isso. Deus abençoe. Recebe essa palavra, confie nessa palavra e glorifique a Deus por tantas bênçãos e salvação que nós temos recebido. Vamos ficar em pé para encerrarmos cantando com muita alegria, adorando a Deus. Depois estaremos ali nos reunindo na social da igreja. Tenha a todos uma ótima semana, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus nosso Pai, e a bendita consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.